Bom dia, sou o professor Marcos Abraão, de Ciências Morfofuncionais, do Sistema Nervoso Cardiorrespiratório. Deixa eu compartilhar a tela, que a gente vai começar fazendo só uma revisãozinha lá do nosso... Antes de começar com vasos sanguíneos, deixa eu mostrar para vocês, para você, né? Peraí, ele vai compartilhar, tá até lento para compartilhar. Começar aqui com um videozinho do YouTube. Alguém falou alguma coisa aí no grupo de vocês? Você tá entrando? Como é que tá? Não, eu perguntei aqui no grupo, mas ninguém falou nada até agora. Certo. Aliás, uma Perdão. pessoa só falou. Tá. Você usou o link normal? O nosso link da primeira aula? Você tá usando ele? Sim, sim. Porque inclusive eu tenho que dar uma checagem nesses links, por isso eu tô até te perguntando se você consegue. Então você tá usando aquele link da primeira aula, né? Tudo certo. Isso. Ótimo, obrigado. Porque Já. já é um link a menos que eu já vou ter que checar. Cuidado em relação aos prazos, tá? Ou é hoje ou amanhã tem que entregar o trabalho, o primeiro. Ah, não, desculpa, você é cardio. Eu tô pensando em imuno. Cardio, eu tô preparando um novo trabalho para vocês. O cardio respiratório. Porque tem vários trabalhos, aí tem um segundo de vocês que eu tenho que preparar ainda. Eu tô preparando. Bem, então vamos lá, Maria. Começar. Deixa eu ver, 8h15, eles vão chegando aí ao longo do tempo. Bem, tudo começou, obviamente, a gente falando de músculo cardíaco, né? A questão de você poder entender como era a questão, obviamente, desses batimentos. A gente tinha que falar certamente em função do quê? Da própria estrutura do coração em si. Então, com isso, o músculo no qual ele está submetido, obviamente, o quê? A uma pressão e uma força, onde, peraí, deixa eu só dar uma paradinha aqui, onde você tem o quê? Um estímulo vindo tanto por parte do sistema nervoso, diretamente ao músculo, como também os sistemas, obviamente, o quê? Atrioventricular e sinoatrial, ou seja, o marcapasso e os nódulos, que nada mais são do que junções de corpos celulares, acabam mandando o quê? Você está vendo minha tela, né? Da tela do computador? O coração? Sim. Não, ok, tudo bem. É porque eu tenho que perguntar, porque eu não sei se vocês veem ou não. Então, com isso, o que acontece? Essa energia que eu estou aqui passando o cursor, ela acaba percorrendo todo o músculo cardíaco. E isso possibilita o quê? Que você tenha uma distribuição homogênea disso. E é claro, a própria estrutura cardíaca, deixa ele abrir o coração, que ele vai agora segmentar ele, permite que ele consiga bater, ou seja, a questão de sístoles e diástoles ocorram o que homogeneamente. Tanto que aqui repara uma coisa. Você tem dividido ele em 4 cavidades. Onde você tem o septo, obviamente, dividindo o quê? Você tem a parte maior, onde tem os septos, e com esses 4 compartimentos, 2 átrios e 2 ventrículos, permite que haja o quê? Essa distribuição do sangue. Como eu disse para vocês, né? Você tem que ter isso bem claro em relação ao quê? A própria questão também do posicionamento do sangue. Lado esquerdo, sempre você vai ter o quê? Sangue arterial. E lado direito, sempre sangue venoso. Fica com isso na cabeça que fica mais fácil entender, obviamente, a questão, como eu já falei algumas vezes, em relação à própria questão dos vasos. Você está vendo os vasos azuis aqui saindo e esse vaso vermelho, ele representa a artéria aorta, a vermelha, e aqui a questão, um deles aqui representa a questão da chama artéria pulmonar, que vai sair com sangue do lado direito e levar o sangue venoso em direção aos pulmões. E você também vai ter aqui a chegada no átrio direito do que da veia cava. Perdão, aqui da artéria pulmonar vai estar saindo do que do ventrículo direito, tá? Ficar bem claro isso. E do lado, e também nesse átrio, no átrio direito, você vai ter o que? A chegada da veia cava, vindo com o quê? Sangue rico em CO2 do corpo, né? Isso próprio retorno. Aqui mostra para vocês também, deixa eu avançar um pouco mais. À sua esquerda, a válvula bicúspide mitral, delimitando o quê? O lado esquerdo do teu coração. Com isso, consequentemente, átrio e ventrículo vai ter delimitado
válvula mitral ou válvula bicúspide, né? E do lado direito você vai ter a tricúspide ou a válvula tricúspide, na qual exatamente limita o quê? A questão do lado do sangue venoso. Isso é importante porque com esses batimentos e com o quê? Aqui em cima você está vendo que as válvulas semilunares, elas permitem que você observe, opa, acho que ele mude, exatamente a circulação do sangue, que depois eu vou te mostrar isso, deixa os garotos chegarem que eu vou mostrar o circuito todo completo. Estou aproveitando só para te mostrar o coração. Então nunca esquece disso. Nódulo sinatrial, ou seja, essa parte côncava dele, tá? Onde você vai ter, obviamente, esses impulsos nervosos sendo mandados para o músculo cardíaco, somados mais ainda com o próprio sistema nervoso, mandando também esses impulsos, fazem com que esse coração que bata. Então, com isso, o músculo cardíaco pode simplesmente ejetar sangue, ou seja, os ventrículos ejetam esse sangue em direção aos vasos, ou seja, os vasos de saída, que sempre a gente sabe já que é artérias, tá bom? Porque os vasos que chegam são veias. Então, consequentemente, o que vai acontecer? Você possibilita esse trânsito do sangue pelo corpo, que inclusive vamos discutir melhor hoje a questão dos vasos e outros detalhes em relação a artérias, veias e capilares. Alguma coisa em especial que você quer perguntar, Mariana, ou alguém que tenha chegado aí? Não, professor, tudo certo. Tudo bem? Tranquilo? Tá bom. Então, com isso, deixa eu avançar um pouquinho mais, vamos lá. Isso é claro, se meu... Não, você não, tem nada disso. E hoje vai ser uma batalha esse computador. Deixa a circulação para falar quando eles estiverem chegando. Melhor. Vou deixar os restos para os demais vídeos para depois. Então vamos direto para os slides. Compartilhar os slides com você. Aqui. Teams. Senão você não vai enxergar. Deixa eu vou sair. Ah, chegou mais gente. Tá todo mundo calado aí. Bom dia, meninos, que ainda não falei. Vamos agora, então, começando com os slides dos vasos. Vamos para tipos de vasos. Então, como a gente falou em relação à própria circulação em si, você tem o que? Obviamente, vasos que saem, que são artérias, e vasos que chegam ao coração, que são as veias. Esses eventos vão fazer com que você tenha o quê? O trânsito do próprio tecido conjuntivo, chamado de sangue. Então, com isso, você vai garantir o quê? A oxigenação, obviamente, desse corpo. E você vai poder garantir que haja, é claro, esse trânsito em relação a isso aí. Porém, existem algumas características em relação aos vasos, e é isso que nós vamos falar hoje, que são muito importantes. E uma delas, quando você repare, agora vocês estão vendo o que? A questão exatamente dessa comparação entre artérias, veias e capilares, e como isso se comporta. Ou seja, a questão de que esses vasos sanguíneos, você tem o quê? A saída, obviamente, via artéria aorta, tá bom? E essa artéria aorta tem uma coisa especial. Ela é bastante o quê? Muito músculo liso. E ela é um dos únicos vasos que faz o quê? Contração, ou seja, ele auxilia o coração no que? Na injeção do sangue. Isso é importante, porque tendo esse apoio, esse aparato da artéria, você permite que haja o quê? Uma força suplementar para que o sangue seja injetado para o corpo. Então, com isso, o sangue vai poder o quê? Circular e fazer as trocas, que depois, inclusive, eu vou mostrar. Tem um vídeo hoje que eu vou conseguir te mostrar a própria hematose, que a gente falou da semana passada, lá nos pulmões, e as trocas gasosas que vão ocorrer em relação ao corpo. Lembre-se que hematose, o termo hematose, eu só uso para os pulmões, tá bom? Em função disso aí. Já a veia, repara o seguinte, ela até tem musculatura lisa. Você está vendo lá, aqueles músculo, é exatamente isso, musculatura lisa. A tradução é musculatura lisa. Porém, tem um detalhe, ela se dilata. Porque se você lembrar, o que é a veia? Por isso que eu pedi para vocês associarem veia, vasos que chegam, e artérias, vasos que saem do coração. E por que você repara essa diferença? Mesmo com o músculo. É que ela tem menos força. Ela é muito mais importante porque ela vai receber o sangue
Então ela é forte por esse motivo, ela receberá o sangue e vai conduzir até a sua parte final, que seria a veia cava, que é na entrada, convergindo a veia cava superior e a veia cava inferior. Então as duas convergindo em direção ao que o átrio direito vai trazer esse sangue venoso. E isso vai ser importante. Consequentemente, vocês vão ter o quê? Uma correlação em relação a essa chegada dessa veia, porque você repara que fisicamente elas têm importante diferença. Uma vai dar muita força isso aí, tanto como eu disse a vocês, a artéria é o único vaso que pulsa. E a veia vai ser o quê? Muito mais muscular para poder receber isso. Então, com isso, ele consegue conduzir, e é claro, por ser uma musculatura lisa, também vai ter uma certa contração, porém essa artéria vai ter uma contração muito mais forte. E ela vai pulsar, similar ao que é o coração. Tanto que depois vocês vão aprender, quando vocês forem estudar, eu não sei se vocês já estudaram, como é que está o ritmo de vocês do curso, vocês vão estudar a questão do sistema amorfofuncional de renal, digestivo e hormonal. No renal, vocês vão ver que existe um controle, que eu até comentei quando eu falei de controle do coração, que uma das interferências são os eventos ligados ao quê? A renina, né? E a questão da angiotensina. Tanto que tem até, eu até dei aquela parte para vocês, da explicação sobre o SARS-CoV, né? Que eu disse para vocês que aquele receptor que você tem para o quê? Para a angiotensina, tá? Que é o sistema do que chama de ECA, tá? Angiotensina enzima convertase, ele também é um receptor de entrada do vírus, tá? Então foi isso que eu até expliquei isso na semana passada para vocês. E essa ideia dessa contração dos vasos é em função exatamente desses hormônios. E um importantíssimo é liberado exatamente no sistema renal, em virtude disso aí, tá? Para esse controle. E o que está no meio, que vocês estão vendo aí agora, o que é ele? Ele representa exatamente o capilar. O capilar, dá até para notar fisicamente, que ele é diferente em relação à própria veia e em relação à própria artéria. É ele, por exemplo, que se soma logo depois que a artéria, quando eu falei para vocês, olha, a artéria vai chegar, vai se ramificar como se fosse uma rede. E essa rede, chegando no final, tem um próximo slide que vai te mostrar isso, que ele simplesmente se ramifica e chega a estruturas, a tubos que lembram membranas. Olha ele aí. O capilar exatamente é isso. Ele apresenta como se fosse uma estrutura membranosa, tá? Para favorecer o quê? A troca. Então você está vendo que ali não depende de força muscular, de exatamente a potência que você teria de contração muscular, como você tem na artéria. É bem diferente. Então, com isso, o que acontece? Você apenas vai depender da troca física, passagem. Por isso que o capilar é tão importante. O capilar acaba sendo o quê? Um tubo de passagem para o quê? Para a troca, obviamente que as hemácias transportando gases, favorecendo isso, e também nutrientes. Nutrientes também é um fator muito importante, que também vocês não podem esquecer, que vai transitar, obviamente, do sangue para todas as células do organismo. Alguma pergunta, algo especial que vocês querem saber? Então vamos nessa. Qualquer coisa, já sabe, e para não ficar perguntando toda hora. Entendeu? Vamos lá. Aí o que eu estava dizendo para vocês, só para a gente já dar uma sedimentada maior. Artérias, elas pulsam, tá? São elas os únicos vasos que pulsam, não esqueça disso. Elas vão ajudar exatamente a segurar, ela que vai ter na saída, inclusive, do próprio coração, do ventrículo esquerdo, a força é muito grande. Então você vai ter uma tensão, e a gente vai conversar sobre isso, a questão da tensão e esse próprio batimento da artéria. E isso que vai também contribuir para a parte exatamente que dessa frequência cardíaca. Porque você vai ajudar nesse impulsionamento do sangue. Lembre-se que os ventrículos, tá, representam exatamente o quê? A porção ejetora do sangue, para onde vai ser ejetado esse sangue. A porção ejetora do coração. Então, ela vai ajudar exatamente na saída do fluxo em direção ao quê? Lado esquerdo em direção ao corpo e lado direito em direção aos pulmões. Então, você depende exatamente dessa ejeção ventricular. E a veia sempre vai ser o quê? Aquela questão daquele vaso chegando ao coração. E importante, como inclusive eu frisei aí, está no texto, ele é um vaso que é um pouco mais fino comparado à questão da artéria. Mas não tem musculatura lisa? Tem. Mas a ideia da veia, pensem sempre numa coisa. Porque a veia, quando chega ao coração, não precisa de força. Você não precisa empurrar com força dentro do átrio. É praticamente chegar.
Então, você tem musculatura, ajuda a empurrar, mas não com a mesma força que você vai ter na artéria. É uma questão até lógica, né? É como se tivesse para estacionar o seu carro e, de repente, você está chegando na vaga, você vai e quer passar a quinta e a 100 quilômetros. Não precisa disso. Você simplesmente vai arrumar o seu carro tranquilamente lá na sua vaga. Então, você não precisa aumentar a potência do carro. É mais ou menos a ideia do sangue. Ele não precisa aumentar a sua potência ao chegar no coração. É necessário apenas que você faça o quê? Ajude nessa chegada e, é claro, depois faz a devida distribuição. E o capilar, como eu disse a vocês, vai facilitar exatamente essa troca rápida, né? Fazer exatamente o quê? A questão, por isso ele é uma membrana. Ele lembra uma membrana, porque exatamente ele vai ter o quê? Essa questão dessa troca rápida e vai favorecer, é claro, a passagem para para as células. E aí, como eu disse a vocês, ó, inclusive aqui de novo, a questão do que a artéria aorta, ventrículo esquerdo, vaso certamente tem que ser mais calibroso em função disso aí, por causa da força que você tem, e a artéria pulmonar, ventrículo direito com sangue venoso, né, ajudando essa condução até, obviamente, a questão levando aos pulmões. Até você ter o quê? Depois a chegada através das arteríolas, tá? E ter o processo aonde? Na artéria pulmonar. A questão do processo que de hematose. Então isso vai ser importante em função disso, para que haja essa contração, esse relaxamento e permita essas trocas aí. Mas eu vou te mostrar isso depois num texto. Tá aqui, ó. O que eu estava falando para vocês, olha. O coração aqui, aqui você está vendo passando o cursor a questão exatamente da artéria aorta, e ela sai exatamente por onde? Por essa artéria calibrosa, mas depois vai afinando. E você repara que exatamente o que a gente chama de túnicas, tá? Elas vão diminuindo, até chegar no que eu chamo de arteríola. E você repara aqui na diagramação, toda vez que vocês verem em livros, garotos, esses berços, né, esses locais aqui um pouco vazios, isso aqui representa as células, tá? De todo o corpo. Isso é uma representação gráfica exatamente das células. Porque essa troca que você está tendo de cores, tá? Vocês viram até no vídeo semana passada e vão ver o vídeo novamente, representa o quê? As trocas sanguíneas que você tem no corpo. E essas trocas sanguíneas com o corpo, como eu disse a vocês, não tem nome de nada. É apenas trocas sanguíneas. Que a única que vai ter esse nome vai ser o quê? A artéria, a questão da troca com os pulmões. Então, com isso, quando a artéria pulmonar levar o sangue para os pulmões, nos pulmões é que você vai ter essa troca, e essa troca levará o nome de hematose. Aí aqui embaixo, como eu disse, olha a questão da membrana, tá? Que são exatamente células endoteliais, garantindo passagem. Então, o fluxo por aqui é muito grande. Então, você vai ter as arteríolas afinando, ou seja, de artéria ele passa para arteríolas, vasos bem menores, que depois pulam para os capilares. Então, com isso, você vai estabelecer as trocas com as células com o corpo. Quando essas trocas, em especial, que eu estou me referindo, gases, o que vai acontecer, meninos? Vocês vão ter simplesmente você vai deixar o que? O sangue arterial e vai pegar sangue venoso. E começa o retorno em direção ao coração. Tanto que você agora, não tem mais agora arteríolas, você vai ter o quê? Vênulas. Por quê? Vênulas são as versões menores das veias. São elas que vão começar a subir com esse sangue venoso em direção ao quê? Ao átrio direito. Que vocês sabem que a porção direita é onde tem o quê? O sangue rico em CO2. Aí repara que o processo é ao contrário, ó. Você começa com vasos bem finos, eles vão engrossando até chegar na própria estrutura que eu falei para vocês da veia. Agora, de novo, chamando a atenção, olha como é o desenho da veia e olha como é o desenho da artéria. Bem diferente, né? Pelo que eu falei para vocês. Por quê? A artéria vai ser esse vaso de ejeção. Ele que vai empurrar. Já a veia, não. Como veia é um vaso de chegada, ele até precisa da musculatura lisa para poder trabalhar, para poder empurrar, conduzir o sangue. Porém, ele não é tão calibroso, tão forte como seria a artéria. Então, por esse motivo, justifica a minha afirmação em relação ao quê? Que artérias são vasos que pulsam. E lembrem-se, você tem a veia cava inferior e também a mesma coisa, você vai ter uma veia cava superior. Ambas se juntam, chegam na estrutura que a gente chama de veia cava, que encontra-se com quem? Com o átrio direito, enchendo então esse átrio direito de sangue venoso. E aproveitando que a gente está olhando aqui a figura, lembre-se do seguinte, a grande circulação começa onde? Que a gente falou semana passada. Ventrículo esquerdo, com sangue arterial, e chegando até o quê? Passando com as trocas sanguíneas, com as trocas gasosas no corpo, fazendo com que retorne com sangue venoso ao átrio
direito, quando chegar no átrio direito, eu fecho a grande circulação, que começou no ventrículo esquerdo. Aí você começa o quê? A tricúspide abre do lado direito, permite que encha o ventrículo direito de sangue venoso, e na hora que o sangue venoso sair, ou seja, ele vai ser ejetado, empurrado do coração, ele empurra esse sangue venoso em direção aos pulmões. Então aí você vai ter o quê? Uma saída de sangue. Todo vaso que sai do sangue é o quê? Sai pela artéria. Então, a artéria pulmonar leva o sangue até os pulmões para haver as trocas, que já falamos é hematose, e depois ele retorna agora para o quê? O coração para o lado esquerdo. Já não mais como sangue venoso, e sim como sangue arterial. Esse sangue arterial, por sua vez, vai chegar onde? No átrio esquerdo. Então, com isso, a circulação que começou no ventrículo direito com venoso vai terminar o quê? No átrio esquerdo com o quê? Com sangue arterial, e isso é que a gente chama de pequena circulação ou circulação pulmonar. Continuando. Já estou tomando um polinho de água, só um minutinho. Aqui é apenas o que já foi falado, tá? Vocês forem estudar e forem ver o vídeo, já vem isso aí, já sabe. Veia cava finalizando no átrio direito e a veia pulmonar finalizando no átrio esquerdo, tá bom? Não esqueça essa questão. Não vou me deter mais aqui. E a questão também aqui dessa ramificação que acontece com o corpo inteiro. Então, com isso, você vai ter o quê? As arteríolas e vai ter os capilares, ajudando nisso aí. Eles vão chegar, obviamente, aqui no meio, aqui como vocês estão vendo agora, vai dar inclusive para ver, as células. Então, você vai ter trocas gasosas, mas também vai ter de nutrientes. Lembre-se que todo o acesso é feito por aqui. E é claro, essa mudança que você tem na tua figura direita é mostrando exatamente que houve o quê? Uma transição, ou seja, uma permuta de sangue o quê? Arterial, rico em oxigênio, foi deixado para as células e que uma saída do sangue venoso. Então, essa permuta é importante em relação às células do corpo, tá? Então, com isso, é facilitado porque, é claro, o capilar tem uma parede um pouco mais fina em relação, quando comparada em relação, é claro, aos outros vasos, artérias e veias. E aqui vem uma parte bem interessante, que é exatamente uma pergunta que as pessoas se fazem em função quê? Da própria estrutura do corpo. Porque, por exemplo, você entende bem quando eu estou falando que o sangue sai do teu coração, tá? Pela artéria aorta, segue, ramifica-se e vai em direção ao corpo. Quando você desce, tá tudo certo, a gravidade ajuda, né? Então o sangue vai até os pés, como vocês estão vendo aqui. Até aí você explica muito bem. Agora, como explicar exatamente a chamada retorno do sangue? O famoso retorno venoso. Ou seja, o sangue arterial vai até a nossa base, a base plantar aqui do pé, como vocês estão vendo no desenho à tua direita, e depois esse sangue vai retornar. E retorna, é claro, por veias. Aí fica a grande questão. Você vai precisar aí de um auxílio de algumas coisas, tá? Em relação ao próprio tegumento. Uma delas é a questão do quê? De um par de músculos que você tem aqui na batata da perna, que a gente chama de gastrocnêmio. O que acontece com esse gastrocnêmio? Esse gastrocnêmio, ele ajuda, deixa eu abrir um pouco a câmera para vocês. O gastrocnêmio é como se você tivesse isso. Você tivesse dois músculos empurrando. Ele faz um pequeno empurrão nesse vaso, tá? Então, com isso, o que acontece? Ele vai ajudando o sangue a subir. E se você olhar do lado esquerdo, você tem o quê? Dentro dos vasos, válvulas. Essas válvulas, exatamente, quando o sangue sobe, lembra que eu disse lá na questão das válvulas semilunares e na própria bicúspide e tricúspide, que quando o sangue tenta retornar novamente para o compartimento de onde ele saiu, ele simplesmente não consegue. Por quê? Elas fecham. É a mesma ideia aqui. Repara que as veias, ó, ela está subindo sangue, como vocês estão vendo aqui pela perna, e isso vai o quê? Na hora que o sangue tenta retornar, ele bate nas válvulas, as válvulas simplesmente fecham, essas válvulas, e com isso o sangue sobe. É como se fosse uma escada. Ele vai subindo de compartimento em compartimento. E com essa subida de compartimento em compartimento, garotos, o que vai acontecer? Ele vai, obviamente, indo até lá em cima. Então, obviamente, ele vai depois o quê? Tomar os grandes vasos, ou seja, chamada veia cava, e vai seguir para o coração. Aí, para variar, sempre eu faço esse comentário com as moças. Tem uma coisa em especial que acontece aqui. Repara só. Quando você tem
o sangue aqui, quando está nessa posição o tempo todo, isso, obviamente, o indivíduo de sexo masculino geralmente mantém a posição plantar, assim, exceto quando tem exercício, tá tudo certo. O sangue vai ter um retorno e não vai ter nenhum problema em relação às pernas. Mas, é claro, não vocês. Vocês são jovens, vocês todos têm 17 anos, 18 anos, tá tudo tranquilo. Mas, é claro, a gente sempre fala, como vocês falam, né? Ah, isso é minhas inimigas é que tem, eu que não tenho. Tá certo. Então, o que acontece? O sangue, quando é obstruído esses vasos, isso acontece muito exatamente em função do quê? Dos saltos altos. O salto alto, quando você muda a posição exatamente desse pé, ou seja, há uma elevação do calcanhar, ele tende a forçar esses vasos. E o que acontece? O que vai acontecer aqui? Como você força essa musculatura, tá? Em direção exatamente ao gastrocnêmio, em relação à batata na perna, esse músculo contrai e empurra. Exatamente como vocês estão vendo aqui na contração, do lado direito da perna, aqui da figurinha do lado direito. Aí o que acontece com os vasos? Aumenta a pressão aqui dentro. E como eu te falei, a veia, se você comparar com a artéria, ela tem menos musculatura, né? Então, o que vai acontecer? Ela começa a ceder. Então, ela começa a empurrar um pouco mais para o lado esse sangue. E aí é que você fala, como eu disse, vocês não têm isso, nenhuma de vocês, não existe isso para minhas estudantes. Porém, o que acontece? Esse sangue começa a extravasar e fica parecendo, se a gente fosse comparar aquele mapa geográfico lá do Rio Amazonas, né? De que eu tô falando, hein? Que aparece nas pernas das mulheres. Me contem aí. Eu esqueci. Hein, garotas? Hein, Mariana? Estou vendo você. Varizes. O que acontece? Varizes, perdão, eu me desliguei aqui. Varizes, isso mesmo. Famosas varizes, que certamente nem você, nenhuma garota dessa sala tem. Não existe isso, sei disso. Então, com isso, o que acontece? Esse sangue força esses vasos tendem a se elevar, ou às vezes chega mais ainda, há uma passagem do sangue exatamente para o tecido, então fica aquelas manchas roxas, aqueles vasos mais dilatados, exatamente em função disso. Aí você vira para mim e me pergunta assim, professor, quer dizer então que nunca mais eu vou poder usar salto alto? Não, obviamente quem sou eu para determinar a questão da estética de vocês? Pode usar seu salto alto. Agora, é aquela história, né? Usa seu salto alto lá para sair com seu amigo, seu namorado, seu marido, com quem você quiser. Porém, você não vai ficar usando salto alto o tempo todo para ir na farmácia, na esquina, na praia, ir lá andar da cozinha para o quarto, do quarto para a sala. É isso que eu estou falando. Excesso de salto alto que é o problema, porque força, muda o quê? A questão da gravidade. Repara, nossas pernas, nossos pés foram feitos para ficar assim, como está a figura do desenho, nessa posição 90 graus, e não para ficar eternamente levantados. Obviamente, sua festinha, seu evento especial, você pode lá usar seu salto 15, sei lá qual o número lá, obviamente, para deixar você mais elevada. Ok? Perguntas? Alguma coisa? Eu tenho pergunta. Ô, professor, quando a pessoa sobe a escada que força o pé também, tem risco de acontecer isso? Quem está falando, por favor? Soane. Opa, Soraya. Bom dia. Soraya, tem Soane. sim. Oi, perdão, não entendi. Não entendi. Soane. Ah, perdão, eu que escutei mal. Soane. Então, desculpe-me. Soane, bom dia. Soane, a questão é a seguinte. A questão de subir e descer a escada já é um fluxo mais contínuo, tá? Isso pode até acontecer? Pode. Pode acontecer. Porque se você complementasse essa pergunta, quais os fatores que teriam para poder provocar isso aí entrariam outras coisas. Hormônios sexuais, por exemplo, são um deles. Estrogênios. O período que a mulher exatamente está próxima à menopausa, começa a sentir mais dores nas pernas. Às vezes tem a questão própria vascular em função disso, fragilidade vascular também entra nesse aspecto, que às vezes também é hereditário, acaba sendo, esses fatores sendo hereditários, possa atenuar? Pode, um deles é exercício. Aí você até poderia me dizer agora, então subir e descer escada para mim é bom. Seria bom. Mas é claro, o problema todo é que a própria plataforma em si, porque você fica parada lá com o seu salto alto, esse é o problema. E não muda a posição. Às vezes fica 5, 6, 7 horas, 12 horas, sei lá quantas horas por dia no seu salto alto. É esse que é o problema. Você parado numa mesma posição. É como se fizesse aqueles exercícios de panturrilha, sobe, desce, e ficasse parado lá em cima. Isso que está forçando. Agora, um fluxo, um movimento, tipo subir e descer escada, já é um pouquinho diferente. Você não vai subir descer escada 24 horas por dia.
Você vai subir, vai parar, subir, vai parar, ou vai chegar, vai subir, depois você desce, fica um tempo, depois desce de novo, sobe de novo. Você varia esse movimento. A questão toda é quando você vai e fica. E a ideia do salto alto é exatamente um posicionamento nesse pé, nessa plataforma, Sônia, na qual exatamente você o quê? Eleva e fica. E aí é que está a questão. Se você já tiver uma predisposição exatamente genética em relação ao quê? Fragilidade capilar, ainda tiver mais um agravante em relação aos hormônios, certamente isso aí pode modificar e, é claro, causar uma série de ações que podem contribuir para o que você ter rompimento desses vasos e, é claro, extravasamento desse sangue também. Tá? Isso pode corrigir, tá? Às vezes, mas só que ter um problema aí, você pode usar, você usa elementos à base de polipropileno, que são plásticos, né? Você insere nesses vasos e enche eles. Então, com isso, essas varizes sumiriam, mas se for uma tendência genética, for exatamente uma tendência em relação ao próprio que baixas hormonais, podem voltar em outros lugares. Então, você ficaria o tempo todo tendo que fazer aplicações em virtude disso aí. Entendeu, Sônia? Sim, entendi. Tudo bem? Alguém mais? Alguma coisa? Bem. Então, com isso, continuando. Mas certamente não é seu problema, né, Sônia? Lembra? É sua inimiga, aquela pessoa que você não gosta que tem isso. Essas pessoas, Com vocês certeza são. não. Ah, então pronto, tá vendo só? Nem eu nem olhei você, já sei disso. Tá vendo só como eu sou um cara perspicaz? Certamente. Não, quem tem isso é minhas inimigas. Eu não tenho nada disso. Isso não existe. Vamos lá. E olha o que você estava me perguntando aí, Sônia. A questão exatamente da estrutura da própria perna. Quando você tem esse movimento contínuo, como você tem exatamente em relação ao tipo lado direito, o ato, como você falou, de subir e descer a escada, é como se você estivesse fazendo um exercício. Mas isso aqui, você não fica nessa posição que está o boneco aqui, exatamente com esse pé levantado 12 horas, 8, 12 horas, 10 horas. A questão não é essa. A questão toda é quando você fica com ele parado. Por isso que eu citei a questão do salto alto, que ele faz com que haja o que está do lado esquerdo. Repara lá, a contração. Então essa posição aqui, inclusive, é típica daqueles saltos bem altos, né? Você fica aqui. E isso força o vaso. E pensa numa coisa. A depender da tua, obviamente, da frequência cardíaca, essa pressão é mais forte ainda. Isso é bem interessante, porque isso às vezes acontece já pelo próprio posicionamento, mas também você teria a questão da pressão, da própria pressão da frequência cardíaca poder alterar isso aí, ok? Só um minutinho aqui, meninos. Desculpe. Então, com isso, o que acontece? O sangue ele desce pela própria gravidade aqui no B, ó, depois ele retorna. Aí a questão sempre vai ser esse retorno. Por isso que é o chamado retorno venoso. O retorno venoso é isso que a gente fala. Que você tem em função do quê? Exatamente dessa saída, dessa chegada do sangue a exatamente as partes mais inferiores e certamente ele voltar para os vasos, como vocês estão vendo aqui, ó, no lado direito da figura, ele retorna no quê? Para as veias mais calibrosas, chamadas veias cavas, as quais retornarão para o quê? Para o lado direito do coração. Alguma perguntinha, alguma coisa? Não? Então vamos lá. Com isso, peraí, cadê minha setinha? Aqui, pronto. Aqui é a troca, tá? Eu tenho um vídeo que eu vou mostrar isso para vocês mais pro final da aula, que a gente vai visualizar até como é esse processo, uma forma um pouco mais dinâmica. Mas repare que aqui é como eu falei para vocês, já, inclusive estou até já repetindo um pouco mais isso. Repare que o lado esquerdo você tem o alvéolo pulmonar, tá bom? E aqui você tem o capilar. Nesse capilar, até você repara que até já está bem diferente a própria visualização dele, que ele está o quê? Com a questão de ser uma membrana. Então, com isso, essa membrana favorece o quê? As trocas. Por isso que é tão fácil você estabelecer trocas. E, é claro, os gases passam. Aí, o que você tem aqui na questão da hemácia? Com aquele formato típico dela, disco bicôncavo, tá bom? E apenas com a questão da hemoglobina aqui dentro. Vocês já sabem disso de imunologia. Então, você tem aqui a questão da hemoglobina, que associa, obviamente, ao quê? O anel porfirínico, a questão da associação com quem? Com o oxigênio. Com isso, você vai ter o quê? A oxihemoglobina. É o que você está vendo aqui, o HbO2, HB de hemoglobina.
E com isso, com essa associação, você transporta para o corpo inteiro, obviamente, esse oxigênio. Lembrando que 98% dele está na célula. Apenas 2% você tem dissolvido no plasma, tá bom? E depois disso, lá do teu lado direito, você está vendo aqui quem? O CO2. O CO2 é o excreto exatamente das células. Então, esse CO2 vai se associar também à hemoglobina, formando quem? A carboxihemoglobina, mas também você vai ter um meio termo aqui, que é o ácido carbônico, esse H2CO3. É isso que, inclusive, vai dar uma coisa que está ali embaixo, que é muito importante, o HCO3. Esse aqui é o íon bicarbonato. Importantíssimo para quê? Controle de pH. É ele que vai manter o pH sanguíneo um pouco acima e um pouco abaixo, obviamente, que é de 7. Então, com isso, o que vai acontecer? Mantém as enzimas funcionando adequadamente. Lembre-se de uma coisa que eu falei para vocês. Se o pH alterar demais, simplesmente as enzimas param a sua atividade. É aquilo que vocês viram lá em CMC, tá? E alguns que não viram vão ver logo em CMC. Atividade celular, atividade enzimática, depende exatamente desse pH. Se você alterar o potencial de hidrogênio, que hidrogênio é esse? Esse hidrogênio que você tem aqui, e certamente você tem em todo o corpo, o que vai acontecer? Você vai ter problemas sérios em relação ao funcionamento enzimático. Isso implica em quê? Que essas enzimas pararem de funcionar, seu corpo, suas células, seus sistemas, tudo para de funcionar, ou seja, leva à morte do paciente. Tanto que isso, esses íons bicarbonatos, quando você olha, por exemplo, centros cirúrgicos, você tem exatamente o quê? Medidores exatamente de íon bicarbonato, que é importante você acompanhar como o paciente está oxigenando. E, é claro, acompanhar também esse teor de acidez. Você, inclusive, faz exames bioquímicos para determinar isso aí, tá bom? Para acompanhar esse paciente em virtude, é claro, desse pH sanguíneo, que é imprescindível. Alterações muito bruscas nisso podem causar o quê? Paralisação do sistema metabólico, em função exatamente de você parar o quê? A atividade celular, é claro, diretamente associado às enzimas. Então, você vê lá isso acontecendo, e aqui do lado direito, tá? Do lado direito, na hemácia à direita. Vocês estão vendo aqui o CO2 ligado também à hemoglobina, mostrando que você forma o que é a tal da carboxihemoglobina, que vai ser transportada, que ela vai exatamente voltar através das veias cavas, para onde? Para o átrio direito e depois em direção aos pulmões, tá bom? Eu vou mostrar um vídeo disso para vocês um pouquinho mais para o final da aula. Como eu disse, qualquer perguntinha, me para. Continuando. Olha o que eu estava falando para vocês aí. A questão exatamente da força que você vai ter em relação ao próprio coração na sua ejeção, ou seja, a sístole, confrontado com o quê? Essa pressão arterial e resistência vascular. São dois processos gerados por esse compartimento de ejeção, que é o ventrículo, que joga o sangue para onde? Tanto vale você falar para a artéria pulmonar, como vale aqui para em vermelho você falar para a artéria aorta. Mas certamente na artéria aorta, isso é muito maior. Essa força sempre vai ser muito maior. Por quê? Ele é o vaso que pulsa. Já que ele é o vaso que pulsa, é ele que vai receber a maior força e, é claro, a saída disso aí. Ah, mas por que o ventrículo direito não teria isso? Porque no caso do vaso para os pulmões, você também não precisa de tanta força. Vai ser conduzido para lá. Mas o caso da artéria aorta, não. Ele tem um evento diferente, porque é ele que está cheio de oxigênio. É ele que está transportando esse sangue arterial, que vai precisar o quê? Nutrir mais do que? De 2 bilhões de células pelo corpo. Então, isso é importantíssimo, esses eventos de força. E o que vocês estão vendo aí é exatamente o quê? A pressão arterial, ou seja, o impacto que você tem na parede da artéria pela saída do sangue, e, é claro, versus a resistência. Porque ele faz uma força contrária, né? O sangue tenta romper a artéria e a artéria faz o quê? Joga de volta. É como se eu tivesse, pensa eu aqui na sala de aula, empurrando a parede. A parede está fazendo uma força contrária, o quê? Se mantendo o quê? Íntegra. Então, com isso, o que acontece? Essas forças fazem com que haja um equilíbrio em virtude disso aí. Isso tudo acontece, isso tudo, obviamente, é importante, porque isso vai dar as famosas pressões. A questão da função sistólica e diastólica. Lembre-se sempre que a gente já falou, sístole é contração e diástole é relaxamento. Sístole sempre a força vai ser maior.
E por quê, professor? Porque exatamente, lembra do que eu falei do ventrículo. Você empurra com o ventrículo esquerdo o sangue para fora, e esse sangue faz o quê? Uma batida, vai o quê? Empurrar a artéria aorta, e ela vai reagir como? Contraindo. Lembre que ele é um músculo liso. Ele é um músculo exatamente no qual é independente da sua vontade, ele vai se contrair. Então, com isso, o que vai acontecer lá? Essa contração. Essa contração vai ajudar para que o sangue que seja ejetado em direção ao corpo, e isso vai ser muito importante. Por isso, há essa diferença entre a questão da pressão sistólica e diastólica. Repara que você tem exatamente o quê? Uma força bem interessante, por quê? Em relação ao próprio movimento, o ciclo cardíaco, ou seja, que é a sístole e diástole, repara que a sístole é 1/3 desse movimento. E por que isso? Porque exatamente você vai ter a maior força ali. Então é necessário apenas você fazer um único empurrão. Nesse empurrão do sangue, eu jogo, obviamente, isso para o corpo, faço as trocas, por isso é que você tem essa frase aí em cima, que vai manter essa perfusão. O que é perfusão tecidual? Essa perfusão tecidual nada mais é do que o quê? A questão de você ter a questão de trocas em relação célula e em relação que vasos mantida. Então, toda a perfusão é mantida porque o sistema todo é fechado. Os vasos, exatamente, correm num sistema fechado. Por isso existe pressão. É igual, como eu até exemplifiquei isso para vocês, é como se fosse a casa de vocês, onde você tem lá a água circulando dentro dos eu já falar dos vasos sanguíneos, dentro dos canos, e essa água chega o quê? A todos os cômodos da casa. É a mesma ideia para o sangue, já que está no sistema fechado, ele chegar não nos cômodos, é óbvio, mas chegar em todas as regiões do corpo. Todas as células são o quê? Igualmente, tanto oxigenada como o que níveis de nutrição são mantidos em função, obviamente, disso aí. Tá? Isso é garantido. Isso também garantirá uma outra coisa, que em função dessa resistência da passagem, que resistência da passagem é essa? Exatamente dos vasos. Lembra que eu falei lá embaixo, que eu estava fazendo a história, brincando com vocês, da questão da própria gravidade em função do que? Dos vasos das pernas? Isso, obviamente, se mostra mais aparente quando você pensa o quê? Nas circulações mais periféricas. Porque os vasos são menores. Quando a circulação está grande, quando o vaso é grande, está tudo certo. Ele flui tranquilamente. Mas vocês têm que ver que existe um combinado. De quê? Proteínas do plasma, tá bom? E, é claro, os próprios glóbulos vermelhos, as próprias células sanguíneas. Então, isso vai ser muito importante para que haja o quê? Uma variável. Então, o tempo todo ele está o quê? Contraindo e dilatando, contraindo e dilatando. Mas isso vai fazer com que o quê? Você chegue a esse ponto que você tem no desenho à tua direita. Às vezes as massas ficam praticamente o quê? Quase sendo empurradas uma a outra, como um dominó. Uma peça empurrando a outra. Porque os vasos são muito pequenos. Depois esse fluxo vai ser maior quando voltar para vasos de maior calibre. Então isso vai variar, obviamente, em vasos menores. Por isso que, às vezes, você tem, por exemplo, uma série de patologias, que depois nós vamos falar, os infartos, a questão, obviamente, que bloqueia via as placas de ateroma, que são placas de gordura, que podem obstruir isso aí. Então pode causar as chamadas isquemias. Inclusive, vocês viram, alguns de vocês viram comigo em imunologia, eu estou vendo com os outros professores, mas isquemia é o quê? É você ter falta de irrigação exatamente nos tecidos. E às vezes é causada por isso. Porque exatamente você tem o quê? Um evento obstrutivo nesses pequenos vasos em relação aos tecidos. Isso te leva exatamente a uma coisa. Deixa eu só pegar um pouquinho de água. Quer perguntar algo enquanto eu estou enchendo meu copo de água aqui? Não? Então tá bom. Isso te leva exatamente a algumas coisas. Ou seja, a questão exatamente até que, inclusive, vocês estão vendo aí, a tabela da questão das questões de hipertensão. O que é hipertensão? São elevações exatamente da pressão arterial dentro de vasos. Então, você hoje em dia, antes a gente escutava, e acho que escuta isso desde criança, que a pressão normal é o quê? 120/80, ou 12/8. Mas só que hoje, até mesmo a questão da Sociedade Brasileira de Cardiologia já dá uma concessão para isso aí. Você bota isso um pouco maior, ou seja, de 130 a 85. É considerada normal. Aí você vai perguntar, por quê? Olha, é só você olhar a sua vida. A gente olha a nossa vida, tem o quê? Agitação, são as comidas as quais tem uma série o quê? De grandes quantidades de sal, de conservantes,
uma vida corrida, preocupações, ou seja, o dia a dia, normal. Então, com isso, você já dá digamos assim, uma deixa para que você tenha eleve um pouquinho mais esses números. Por isso que 130 a 85 já é considerado como normal. É óbvio. Se você está bem, está tranquilo, consegue se manter mais zen, mais tranquilo, você vai ter o seu 120 por 80. Tá tudo beleza. Porém, o mais comum hoje em dia é você ver grande parte da população com um pouquinho de elevação dessa pressão arterial. E é claro, o problema não é estar 130 por 85, é estar nos outros quadros que estão abaixo. E o que acontece? Vocês simplesmente podem levar esses quadros exatamente de hipertensivos para quadros até perigosos. É o que você está vendo aí, os estágios 1, 2 e 3. Que a pressão, obviamente, pode chegar a tal ponto que ela fique muito elevada e levar exatamente o indivíduo a uma série de riscos, eventos cardiovasculares perigosos, como o próprio ataque cardíaco, obviamente, como o próprio rompimento de vasos. Isso vale também para o quê? A questão de estruturas como o cérebro, que pode acontecer os acidentes vasculares cerebrais, os AVCs, tudo por questão, obviamente, de eventos emocionais, a pressão do dia a dia. Isso vai fazer com que haja o quê, garotos? A questão dessas alterações, e certamente isso atinge certos órgãos. Como eu falei, o próprio coração é um deles, mas o cérebro está no meio dessa história. A questão, obviamente, também dos rins acabam sendo impactados em virtude disso. Então, você tem uma sequência, porque lembre-se o seguinte, a circulação acaba integrando todos esses órgãos. Então, às vezes, não é apenas o coração que acaba sendo atingido, e sim todo o sistema do organismo. Tá bom? Sem contar que você tem mais uma coisa, que já é me passando aqui. Eu vou comentar isso depois, mas é bom citar isso agora. Lembre-se que tem a própria questão dos hábitos alimentares, os hábitos do dia a dia. Fumar, beber, a questão do que você está comendo no seu dia a dia, como é a sua dieta. Tudo isso são fatores, eventos muito importantes que podem contribuir para importantes diferenciais em virtude do quê? Em virtude exatamente da questão da atividade celular, por esse motivo. Continuando, meninos. Vamos lá. Aqui tem os vasos, tá? Os vasos é a circulação. Deixa eu mostrar um pouquinho mais adiante, que aí eu faço uma revisão mostrando os vídeos para vocês. Eu prefiro. Deixa eu avançar um pouco mais no assunto. Esse, inclusive, é o vídeo que eu mostrei para vocês semana passada do corpo, do sangue circulando no corpo e a contração do coração. Eu faço um conjunto e no final eu já apresento eles para vocês novamente. Peraí. E o sangue, obviamente, esse tecido conjuntivo precisa ser citado, né? Independente se vocês fizerem imunologia ou não virem imunologia, mas é importante a gente falar nele, porque é ele que está sendo transportado. Então, ou seja, as funções, os aspectos, obviamente, de comportamento dele vão ser imprescindíveis para o bom funcionamento, certamente, dos órgãos e tecidos de todo o corpo. Um deles é o que a gente está batendo aí o tempo todo desde o início, transporte de gases. Ou seja, você tem a hemácia. Lembrar que a hemácia é o quê? É uma célula que dura 120 dias. Essa célula, por sua vez, é o quê? Anucleada. A única função dela nesses 120 dias é o quê? Transportar oxigênio e CO2. Ou seja, para isso, ela tem uma estrutura no seu interior conhecida como hemoglobina. Essa hemoglobina permite que você tenha o quê? 2 tipos de hemoglobina. A chamada oxihemoglobina, a que transporta exatamente o quê? A questão do oxigênio, e a chamada carboxihemoglobina, a qual transporta o quê? O CO2. Então, com isso, essa associação que você tem é muito importante. Por quê? É uma ligação reversível. É uma ligação reversível por quê? Eu vou poder deixar esse CO2 no pulmão e depois pegar esse oxigênio e levar para o corpo. Então, o tempo todo você está fazendo o quê? Trocas. Por isso é tal da ligação reversível, por isso é tal da permuta, obviamente, que você tem entre pulmão e, é claro, as hemácias. Outro ponto importante, nutrientes, ou seja, esse TGI aí é o quê? Tegumento gastrointestinal. Como eu falei para vocês, os que viram, que vão ver a questão exatamente do intestino delgado, em especial o jejuno, ele vai estar absorvendo nutrientes. E ali tem uma grande vascularização, garotos. Então, com isso, vai permitir o quê? Que você joga esses nutrientes para dentro do plasma. Então, é claro, você vai ver o quê? Uma grande rede de vasos, absorver isso,
e jogar isso tudo para os vasos para quê? Fazer a devida nutrição desse corpo. Então, esse tegumento gastrointestinal vai ser eficiente nesse aspecto aí. Escórias, o que eu quero falar em escórias, meninos? Exatamente a questão do que de elementos os quais você não utiliza mais e precisa excretar. É claro, não estou falando apenas de CO2 em relação aos gases. Estamos falando também de uma série de elementos metabólicos, principalmente quando são a base de resíduos de proteínas, tipo ureia, nitratos, tudo isso aí vai ser jogado no sangue. Medicamentos, fármacos, os quais você já utilizou, teve sua função, vai ser eliminado. Uma série de substâncias em excesso, íons demais, por exemplo, sódio, potássio, que sejam excedentes, vão ser eliminados. Então, ou seja, é importante esse sangue, esses vasos sanguíneos, levarem tudo isso para o rim. Vocês vão aprender, ou já aprenderam também, que esse rim faz um processo de limpeza, que a gente chama de clearance, tá? Então, clearance é o processo no qual você depura, limpa esse sangue, retira tudo que não presta e joga para fora, e vai compor depois o que? Obviamente, a composição desse excreto é a composição da urina, tá bom? Importante isso. E, é claro, os hormônios. Hormônios por quê? Hormônios são exatamente os chamados sinalizadores do que para as células. Lembre-se que o hormônio, inclusive, faz parte da definição de uma glândula endócrina. Toda glândula é chamada de endócrina quando seu produto da sua glândula é jogado na corrente sanguínea. E esse produto é chamado, que vocês estão vendo aí, hormônios. Então, ou seja, todas as glândulas endócrinas do corpo, hipófise, tireoide, suprarrenal e outras, vão exatamente lançar seus produtos e direcionar exatamente o quê? Os seus órgãos-alvo, tá? Para as suas ações. Então, isso é importante também ficar bem claro e bem, obviamente, que relacionado a isso aí. Outro ponto importante, regulação. Os sistemas regulatórios para isso são muito importantes. Um deles é quando a gente chama de relação pH, que inclusive eu estava falando agora dos íons bicarbonato. Vou até falar depois um pouquinho novamente, quando a gente tiver mais adiante no slide. Repare que a questão do pH, ou seja, o potencial de hidrogênio, é importantíssimo. Então, essa regulação que você tem via pH é para manter o quê? Como eu falei a vocês, a questão das enzimas e um pH constante. Não pode haver muitas variações muito bruscas, porque isso vai significar o quê? Às vezes, parada de atividade dessas enzimas e, consequentemente, também alterações no aspecto que de atividade da própria célula ou tecido. Então, isso é muito importante em virtude disso. Mesma coisa em relação à temperatura. Lembre que o nosso corpo, nós somos animais o quê? Homeotérmicos. Então, com isso, nós não temos grandes variações de temperatura. O sangue garante isso, que garante esse resfriamento, obviamente. Lembre-se que ele é composto, como vou mostrar daqui a pouco, boa parte de água. Então, com isso, os elementos que você tem lá no plasma são importantes para que haja o quê? Esse resfriamento. Íons e proteínas, também outro ponto bastante importante. Lembre-se que os íons vão participar de vários eventos, desde as questões das bombas de sódio e potássio, que você tem o quê? Para transporte de impulsos elétricos. A própria questão do impulso elétrico que você tem lá no coração é gerado pela passagem, a troca de posicionamento do sódio e potássio frente às membranas. Proteínas as mais diversas possíveis, muitas produzidas aonde? No fígado, tipo globulinas, tipo a questão das proteínas de defesa, de uma maneira geral, mais albumina, várias dessas produzidas no fígado e lançada aonde? No plasma. Então, você vai ter um transporte constante dessas proteínas. Mais ainda, aí embaixo, proteção. Esses eventos de proteção, estamos falando, por exemplo, da própria cascata de coagulação. Fatores tipo Hagman, fator 12 da coagulação, são produzidos no fígado e lançados aonde? Lá no plasma. E ele fica inativo. Então, com isso, quando for necessário, quando houver um corte, uma lesão, você pode disparar esses mecanismos, que vão estar exatamente no sangue, no plasma, e fazer com que haja o quê? Uma reposição. E, às vezes, inclusive, reposições de emergência, tipo são os coágulos, né? No próprio evento coagulação, que eu também vou ter um diagramazinho para te mostrar, repassar isso com você, a gente vai ver isso aí novamente. E glóbulos brancos, certamente muitos de vocês já estão já até enjoados de ouvir eu falar isso o tempo todo, mas é importante sempre citar a questão dessas moléculas de defesa. Lembre-se que você tem lá a linhagem mieloide e linfóide. Você, além de ter as hemácias e plaquetas na mieloide, você ainda tem o quê? Neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monócitos.
ou seja, essa turma toda somada com os linfócitos da linhagem linfóide, linfócitos T e B, vão fazer o quê? Toda a parte da chamada elementos figurados do sangue. Eles vão compor as defesas, tá? Junto com o evento de imunidade. Imunidade, a gente fala por causa de quem? Imunoglobulinas, complemento, uma série de itens os quais vão auxiliar nessa rede de proteção que você teria o quê? Para o próprio corpo em função disso aí. Qualquer dúvida, só parar. Depois, garotos, olha o que eu estava dizendo para vocês aqui, só para ilustrar. Repare, o plasma compõe 55% dessa porção, obviamente, que compõe a porção líquida do sangue, tá? Você tem aqui as células, tá? E com isso, 45% representa as hemácias, que são os glóbulos vermelhos ou eritrócitos, tá? E você ainda tem aqui, no meio disso, além dos próprios leucócitos, as plaquetas, que não são células, lembre disso aí, tá? Um diagrama que daqui a pouco vou mostrar disso para vocês, não são células, e compõem o quê? Menos de 1%. Então, com isso, você tem o quê? As células de defesa mais as plaquetas no meio dessa história, compondo os elementos figurados, junto com as hemácias. E aí, conforme também eu falei para vocês, tá até aqui, ó, é até bom que eu já ter falado que só faz sedimentar agora a informação, você tem os solutos dos mais variados possíveis nesse plasma, íons, vitaminas, nutrientes, dos mais variados. Você vai ter, é claro, proteínas plasmáticas importantes, como eu disse a vocês, sintetizadas lá pelo fígado, né? Albumina, algumas globulinas, fibrinogênio, que vai se transformar em fibrina, e comprou a rede exatamente do coágulo, para o quê? Fazer a questão da obstrução da saída de sangue, caso haja um acidente. E, é claro, elementos figurados, que são as células, glóbulos vermelhos eritrócitos, tá bom? Ou hemácias, que é a mesma coisa, glóbulos brancos ou leucócitos, mesma coisa, e plaquetas ou trombócitos, que também os senhores estão se referindo à mesma coisa, compondo esses elementos figurados. Depois, aqui também um outro assunto também que já falamos algumas vezes, mas sempre vale a pena falar novamente. A questão da hematopoiese. Lembrando que poieses é o quê? É exatamente formação. Eu tenho aquele sufixo ali, exatamente indica formação. E hemato, certamente, é o sangue, né? Então, com isso, você tem o quê? A formação exatamente das células sanguíneas. E é claro, isso tudo é originado pela medula óssea vermelha. Como vocês aprenderam lá em tegumentar, vocês sabem que a medula óssea amarela, ela tem o quê? Uma riqueza em lipídios. Ela não tem essa funcionalidade de geração de células. Elas é que apresentam as chamadas células-tronco, as células originais. São essas células que vão se diferenciar em diversos tipos celulares, obviamente em função do quê? Ao longo da atividade da nossa produção sanguínea constante. Aí o diagrama que eu falei para vocês, que vai ajudar os estudos de vocês, relação, porque geralmente o que acontece? Nunca, às vezes, as turmas de imunologia não ficam junto comigo, então às vezes eu falo fisiologicamente separado de imuno, então coincidentemente esse ano, esse semestre ficou, por isso que eu estou falando as duas coisas ao mesmo tempo. Aí vamos lá de novo, nunca é demais aprender, né, meninos? Então, hemácias, lembra em relação que eu já falei aí, a questão do transporte de oxigênio e dióxido de carbono, via a questão do que? Da hemoglobina, numa ligação reversível, tá? Formando a oxi e carboxihemoglobina. Tudo isso dentro de sistemas fechados, que são os vasos sanguíneos. Você tem o que? A questão das hemácias, onde elas vão ter o que? A questão de você poder fazer, obviamente, elas possuem alguns antígenos de superfície, que são importantes para formar o que chamamos de grupos sanguíneos, tá? Então, esse que é o famoso sistema ABO, que vocês, inclusive, farmacêuticos, vão ver melhor isso quando chegarem. Eu comento alguma coisa, às vezes, em aulas, mas o sistema ABO, vocês vão ver isso em genética e vão ver isso também lá em hematologia, né, meninos? Isso aí vocês vão ver essa história, porque isso indica exatamente a questão os eventos transfusionais, né? A questão da transfusão sanguínea, e, é claro, aliado também ao sistema RH. Só tem esses dois? Não. Você tem diversos deles. É que os mais comuns são exatamente o RH e o sistema ABO. O ABO é o que eu falo de grupo A, B e AB. O famoso grupo O, que não tem nenhum antígeno na superfície das hemácias. Depois, vocês têm as plaquetas,
que são também chamadas de trombócitos, tá bom? E elas vão ser o quê? Originadas a partir de uma célula primordial conhecida como megacariócito. O megacariócito é uma célula grande que sofre fragmentação. Então, o que acontece? A plaqueta acaba sendo o quê? Resultado de uma fragmentação celular. Então, quando você tem um megacariócito, quando é formado lá pela linhagem mieloide, o que vai acontecer? Essa célula depois vai ser destruída, quebrada, rompida em vários pedaços e, consequentemente, formando a questão das estruturas menores, que eu chamo, obviamente, aí de plaquetas. Tá? E elas vão ser importantes por eventos de hemostasia, ou seja, de coagulação. Ele que não vai permitir que você vai se esvair em sangue, sair, obviamente, perder sangue até o indivíduo, inclusive, levar à morte do indivíduo. E, é claro, os leucócitos, como eu já falei aí, em função disso, os glóbulos brancos, os diversos componentes, os diversos que compõem tanto a linhagem chamada de mieloide como linfóide, entram nesse processo aí de defesa do organismo. Isso eu já falei, vamos deixar eu acelerar um pouco mais. Você tem o sistema de hemoglobina, que isso sim vale a pena repetir, porque isso é muito importante, garotos, principalmente os senhores farmacêuticos vão ver muito isso lá em bioquímica ainda, vão ouvir falar muito disso, porque esses eventos mantêm, é claro, faixas de pH em função exatamente dos íons bicarbonato, que é a associação do que? Da água com CO2, gerando ácido carbônico, como vocês estão vendo aqui embaixo, ó, um pouco mais abaixo do slide. Repara que aqui, ó, você tem CO2 tecidual, ó, H2CO3, que é ácido carbônico, originando o quê? Íons hidrogênios e íons bicarbonato. Isso aqui mantém esse equilíbrio, tá? Do tal do pH, que vocês estão vendo aqui, ó. Próximo a 7, ó. 7,36 a 7,44, o pH do sangue arterial, rico em oxigênio, e, é claro, o sangue venoso em torno de 7,44, 7,46, tá? Então, esse pH se mantém próximo a 7, ok? Mantendo com isso uma estabilidade nas enzimas. Caso haja um movimento, uma alteração muito grande desse pH, você pode comprometer a atividade enzimática, consequentemente fazendo com que haja o quê? Desativação de uma série de enzimas em virtude disso aí. Outra coisa, pronto, sim. Vamos lá. E aqui um resuminho só do que eu falei até agora, né? Em função do sangue. 55% ligado, obviamente, à questão do quê? Do plasma, em função da fração líquida, e 45% em função do quê? Dos elementos figurados. Eles vão garantir, certamente, o quê? A questão dessa atividade, permitindo que haja o quê? A questão do trânsito que você vai ter em função do trânsito que você vai ter em relação ao quê? Tanto para células, tá? Ou seja, os elementos figurados, plaquetas, hemácias e leucócitos. Vocês vão ter o quê? Também em função disso, os leucócitos, em relação à questão das chamados granulócitos e agranulócitos. Bem, o que são os granulócitos e agranulócitos? É só vocês lembrarem, se eu não falei, deixa eu falar, a questão da estrutura da célula. Dentro da citoplasma celular, vocês têm uma série de muitas proteínas. Então, com isso, uma série de corantes, principalmente corantes ácidos, tendem a corar essas estruturas. Os chamados granulócitos têm diversas dessas vesículas ali, diversas dessas estruturas. Então, com isso, quando você olha uma lâmina, tá, um esfregaço sanguíneo, você vai ver uma série de pontos. Então, os neutrófilos, basófilos, eosinófilos, essas células exatamente da linhagem mieloide, vão estar exatamente ligadas a esses diversos pontos que você tem no citoplasma. Já os agranulócitos, como o próprio nome já diz, não, e você certamente não vai ter esses pontos. Então, entra aí uma da mieloide, que é o monócito, e as do linfóide, ou seja, os linfócitos T e B, vão estar nesse meio, vão ser exatamente sem esses grânulos. Outra coisa que é importante, quando você olha o plasma, como eu falei para vocês, é a composição dele. Lembre-se, boa parte de água, como está escrito ali, 92%. E, é claro, vocês vão ter aí, no meio dessas proteínas, várias delas, muito importantes, né, como eu já disse. Enzimas, proteínas ligadas à coagulação, proteínas em grande quantidade, como a albumina, que está, obviamente, percorrendo esse sangue pelo corpo. E, é claro, 1% delas está dividida entre nutrientes, ou seja, a questão de eletrólitos, lipídios.
carboidratos, aminoácidos, vitaminas e vários outros que compõem, obviamente, o que? Toda essa questão do tecido sanguíneo. Dúvidas, alguma coisa, garotos? Que agora a gente sai de sangue e já vai partir para outras coisas. Se quiser, a hora é essa. Nada? Então, ótimo, que coisa boa, estão sabendo de tudo. Muito bom. Vamos lá, coagulação do sangue. Evento importantíssimo. Lembre-se sempre disso. Para quê? Para que você não tenha perdas, obviamente, sanguíneas. Para você não ter, exatamente, perdas do que? Do tecido conjuntivo, do próprio sangue. Ou seja, a ideia de você ter o quê? Formação da hemostasia, a questão do evento hemostasia é muito importante. Porque com isso, o que acontece? Você vai culminar com a ativação de uma proteína chamada fibrinogênio. O fibrinogênio está livre no plasma, tá? E ele vai estar circulante. Porém, em determinados momentos ele vai ser ativado, transformar-se exatamente o quê? Na fibrina. E isso vai ser interessante porque tem vários desses elementos da cascata de coagulação, garotos, que depois vocês vão estudar bem em hematologia. Vão ver que ele tem o quê? Participação, às vezes compõe certas patologias ligadas exatamente ao quê? Ao sangue. Então é importantíssimo em função disso aí. E eles vão se juntar exatamente ao quê? Também as próprias plaquetas para fazer o que? A composição desse chamado coágulo. E aí um resuminho, né, um esquema disso aí. Opa, passei demais? Um resuminho, um esquema disso, do que acontece. É uma cascata, tá bom? É uma cascata enzimática, cascata proteica, na qual você tem o quê? Vários elementos componentes. Ou seja, 12 elementos para ser mais exato. Mas aqui você tem um resuminho do que seria exatamente que esses eventos coagulatórios. Você tem lá o fibrinogênio do plasma, a lesão acaba acarretando o quê? A aglomeração dessas plaquetas. E com isso, o fibrinogênio, ele se torna o quê? Fibrina, posteriormente. Por quê? Ele vai se associar a outra proteína conhecida como trombina. Então, a associação desses dois vai formar a rede, que a gente chama, ou seja, uma rede proteica que se junta a plaquetas, hemácias, para exatamente formar o coágulo. É aquilo quando você corta a sua mão e daqui a pouco você olha, daqui a 2 minutos está aquela massa mais sólida do que composta de sangue. Então, é função disso aí. O coágulo representa isso. E tudo isso que eu falei até agora, nós estudamos o quê? O nosso coração, o nosso sistema sanguíneo, num estado de homeostase. Ou seja, numa escala normal, numa escala onde não houve, certamente, o quê? Modificações nessa, vamos dizer assim, em esses tecidos. Porém, é claro, existem diversas patologias, não são poucas, não. Diversas. É claro, a proposta do nosso curso é falar o quê? Algumas das principais. Mas certamente vocês tendo alguma dúvida, alguma coisa, pode me parar e me perguntar. E eu sabendo, certamente terei o maior prazer em responder. E se eu não souber, certamente vocês vão ter prazer em pesquisar para mim depois, posteriormente. É claro, dos dois lados, sempre é bom. Então vamos lá, patologias. Primeiro lugar, as isquemias, né? As isquemias são interessantes até pelo motivo que eu estava falando agora. Lembra da história lá, por exemplo, da própria ideia da varizes? Então você tinha o quê? Você às vezes forma coágulos dentro daqueles microvasos das pernas. Agora o grande problema é o seguinte: não é ficar ali nos tecidos. Você ter certamente o quê? A questão desses coágulos se desprenderem desses vasos e irem, obviamente, para tecidos os quais são vitais. Por exemplo, quando você tem a formação de um coágulo dentro de um vaso, principalmente microvaso, ele pode se desprender e, por exemplo, migrar em direção ao coração, te causar um infarto. Pode simplesmente também desprender, não está escrito aqui, mas em direção ao cérebro, te causar o quê? Um AVC, um acidente vascular cerebral. Então, tudo é a questão por onde você tem o quê? Onde esse coágulo vai se depositar. Inclusive, também tem um vídeo para te mostrar como seria a questão a própria questão de desobstrução dos vasos, através da cinecoronariografia. Eu vou mostrar isso daqui a pouco para vocês. Então, com isso, esses eventos que você tem, angina e infarto, são os principais, tá? Então, vou me deter a eles. Angina é a questão desse desconforto, dor no peito, em função disso aí. Com isso, você tem o quê? Obviamente, essa dor torácica que o indivíduo reclama, e às vezes antecede exatamente o quê? A próprio infarto do miocárdio. Então, isso é bastante importante. É um sinal importante. Aproveitando que eu estou falando com farmacêuticos, você tem outros marcadores que indicam isso aí. Obviamente, na questão plasmática, tem importantes.
Vocês depois vão ver que tem kits os quais pesquisam o quê? Algumas enzimas, que podem exatamente contribuir, vão ser marcadores o quê? Inclusive, digamos assim, que a gente chamaria de prognóstico, tá? Exatamente, você pode antecipar, até antes do próprio infarto, eles já estariam presentes, como CKMB, CKNAC, são enzimas que estão ali presentes, tá bom? Algumas que detectam exatamente também desgastes de proteínas. Então, com isso, são kits muito importantes que permite você fazer avaliações metabólicas para poder o quê? Detectar, obviamente, também vamos dizer, esses chamados marcadores de prognóstico, que são exatamente o quê? Antes de você ter um infarto, você tem sinalizações disso aí em função da própria bioquímica do sangue. E o infarto em si nada mais é do que o quê? A própria necrose, a própria morte, ou seja, causada pelo quê? Isquemia, ou seja, a questão da falta de irrigação. Com isso, baixa oxigenação, baixa quantidade de nutrientes, direcionadas a quem? E direcionadas às próprias células desse coração, em virtude disso aí. Dúvidas? Alguma coisa? Uma perguntinha? Aqui, vocês estão vendo exatamente, tipicamente, isso acontecendo, tá? Como eu disse, eu tenho um vídeo lá que eu vou mostrar isso um pouco mais dinâmico. Mas aqui você vê o que eu estava falando para vocês. Trombos, ou seja, pequenos coágulos, podem acontecer ao longo do corpo e com isso se desprender e ir para pequenos vasos. Aqui em especial você está vendo o quê? A questão das chamadas artérias coronárias, dos vasos coronários. O que acontece? Esse trombo ele obstrui, obviamente, esse local, e o que vai acontecer aqui? Evita a irrigação, como eu estou apontando aqui no desenho. E qual a grande questão em função disso aí? É que você tem, que é muito importante isso, a questão de você ter aqui, ó, a questão dessa obstrução do vaso e, consequentemente, não havendo a irrigação local. Porém, o que você está enxergando aqui do outro lado, do lado direito, isso aqui é o que a gente chama de ponte de safena. Estou passando aqui o cursor do computador. Essa parte azul que você tem é para o quê? É como se botasse uma ligação de um vaso que transpõe exatamente o lado obstruído desse vaso aqui, ó. Estão vendo a obstrução? E com isso ele segue diretamente para o quê? Para o vaso, fazendo a comunicação sanguínea. Então, como se fosse um enxerto, obviamente, de um vaso, uma ligação. Então, o cirurgião vascular faz isso aí. Ele permite que haja isso. Existe apenas essa forma de eu poder fazer essa desobstrução, manter essa circulação? Não. É o que eu vou mostrar depois em vídeo para vocês aí daqui a pouquinho. Depois, outro ponto importante. Vamos lá. A própria e famosa arteriosclerose. O que é a arteriosclerose? Os arteros exatamente vêm do quê? Esclerose de fechar. Arteros são as placas. Placas de quê? De obstrução. São placas de gordura. São as famosas placas de ateroma. Elas vão bloqueando com o passar do tempo, como vocês estão vendo aqui à esquerda, elas vão aumentando essa quantidade exatamente de itens, os quais simplesmente vão fechando o vaso. Então, com isso, o que acontece? O fluxo sanguíneo não consegue o quê? Passar de forma adequada. Então, você tem, obviamente, tem lesões em diversos níveis com o passar do tempo. Algumas que, clinicamente, vamos dizer assim, são mais silenciosas, e aí é que é o grande problema, você não detecta isso, apenas quando você faz o que? Exames periódicos, tá? Então, com isso, pessoas que têm hábitos, aí que vem aquela grande questão, são os nossos hábitos. Pessoas que fumam, que bebem, comidas muito gordurosas, obviamente entra nesse aspecto. Então, com isso, vai fazer com que haja obstrução desses vasos, chegando, obviamente, formas clínicas bem perigosas, que são o quê? A própria placa de ateroma e de fibroateroma. E, é claro, havendo uma obstrução e podendo causar o quê? O infarto propriamente dito em relação a isso aí. Mas é uma doença contínua, tá? Então, é claro, isso vai se acumulando em função, obviamente, desses hábitos. Além disso, é claro, falta de exercícios e outras coisas mais que se somam a isso aí. Outro ponto. Deixa eu só beber uma água aqui, só um minutinho. Essas placas certamente vão aumentando continuamente, como vocês estão vendo aqui na própria estrutura, tá, daqui do slide. Então, com o passar do tempo, elas vão fechando esse local, então obstruindo
obviamente, essa questão da própria passagem do sangue e dando dificuldade para a passagem disso aí. Então, com o passar do tempo, isso pode acontecer, é claro, gerar, inclusive, o próprio impacto nessa placa de gordura pode gerar coágulos. Então, vai aumentar mais ainda essa obstrução desse local em virtude disso. Tá? Tem outras doenças ligadas, obviamente, também à genética. Duas principais são o quê? A síndrome de Marfan, tá? Ligada a cromossomos, a gente chama de autossomos. Vocês já devem estar dando genética, ou já viram genética, não sei, mas vocês vão aprender lá que nós temos 46 cromossomos, porém, 44 são o quê? Autossomos, ou seja, que dão características do corpo, e os 2 são sexuais. E, obviamente, os sexuais são o quê? XX para a mulher, XY para o homem. Então, com isso, esses autossomos vão dar todas as características fisiológicas, teciduais nossas, do nosso corpo. O outro ponto importante é você ter o quê? A hemofilia. Importantíssimo. Por quê? É uma doença na qual pode provocar, certamente, o quê? Alterações, onde estão ligadas ao cromossomo X. E, principalmente, locais, a questão da coagulação. Ou seja, o indivíduo tem sérios problemas em função exatamente da formação do quê? Do sistema tampão de coágulo. Então, com isso, os indivíduos não conseguem ir para uma vida muito longeva, ou seja, muito longa em função disso aí, por causa do problema do sistema coagulatório, tá? Em função disso, porque ele perde algumas características, vamos dizer dessa maneira, de itens da cascata de coagulação. Isso aí que eu tinha para falar em relação ao que a própria, vamos dizer assim, a questão dos aspectos ligados ao que é o sistema cardíaco. Mas antes de a gente terminar, eu quero mostrar para vocês, deixa eu só aqui mudar aqui o slide, eu quero mostrar para vocês Nossa, os meninos foram embora, sumiram. Cadê? Gato comeu. Não sei onde estão. Vamos aqui, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Então, deixa eu só mostrar uma coisinha para vocês, tá? Do meu vídeo. Deixa eu só ir para minha tela do meu computador, garotos, para compartilhar com vocês. Ok, Eliseu, Lucas, Mariana Cardoso, Mariana Bonfim, Soane, o Edile. Vamos lá. A Soane está por ali ainda. Achei que não tinha mais. Cadê? Vamos lá. Tela 1. Vamos para a tela do meu computador. Vou mostrar para vocês um vídeo, tá? Aqui, cadê? Para a apresentação. Pronto. Deixa eu tirar aqui o slide. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui o YouTube. Eu já tinha mostrado o coração mais no início, mas como eu vou aproveitar a circulação, eu mostro isso para vocês aqui novamente. Eu mostrei esse vídeo semana passada, mas ele é bem interessante, ele é bem educativo. Eu acho que é interessante sempre para a gente poder dar uma repassada mais dinâmica na aula em si, tá? Vamos lá. Sistema circulatório. Vamos nessa. Temos nosso amigão aqui com o coração. Vamos lá, deixa eu acelerar um pouquinho ele. Puf, pulamos aqui. E vamos agora ver o sistema. Deixa eu ver um pouquinho mais para trás. Temos lá o coração, obviamente, aqui na região do mediastino. Lembre-se disso, voltado levemente para a esquerda, 4 compartimentos. E, é claro, isso aí dividido pelo quê? Pelos septos. Lembre-se, do lado esquerdo, você tem a válvula bicúspide, do lado direito, a válvula tricúspide. Lembre-se que o sangue arterial sempre vai estar o quê? No lado esquerdo, e sempre o sangue venoso vai estar do lado direito. Esse coração, por sua vez, só um minuto, por gentileza. Esse coração, por sua vez, vai ter o quê? A funcionalidade para poder impulsionar esse sangue, tanto... Deixa eu só passar aqui, que ele foi um pouquinho. Peraí, só um minutinho. Esse sangue, por sua vez, vai ser importante porque ele vai ser ejetado para o corpo, como eu já falei, que é o sangue arterial, e depois você vai ter as trocas gasosas com o corpo, ou seja, voltando o sangue venoso. É o que a gente vai mostrar aí agora. Deixa eu avançar um pouco mais, porque isso eu já falei, para não ficar tão exaustivo na cabeça de vocês. Isso mostra exatamente o quê? Artérias e veias conduzindo isso aí. Mas só que aqui, ó, quando vocês estiverem assistindo, deixa eu até parar aqui para explicar isso.
Lembre-se que artérias, apesar da visualização aqui, ó, você vê só o azul lá no fundo, mas lembre sempre de uma coisa. Cuidado com essa definição de artérias. Fico sempre preocupado com isso. Vocês adoram trocar isso. Artérias são vasos que saem do coração. Lembre-se sempre disso. E veias são sempre vasos que chegam ao coração. Não associe essa questão de sangue, que é perigosa. Porque artéria você tem o quê? Artéria você tem a artéria aorta, que tem sangue arterial, tá tudo certo. Mas só que você tem a artéria pulmonar, que tem sangue venoso. Então você lembra sempre disso, tá? Artérias são vasos que saem. Não pela questão do tipo de sangue que é transportado. Veias. Veias são vasos que chegam. Então você tem veias aí que tem sangue venoso. As veias cavas são esse excelente exemplo disso. Porém, você também tem veias que transportam sangue arterial. É o quê? A veia pulmonar. É a veia que vem o quê? Lá o teu pulmão, transportando sangue arterial para onde? A aurícula ou átrio esquerdo. Tá? Então, vou mostrar, inclusive, tem isso aqui no vídeo. Mas é sempre bom ressaltar, porque daqui a pouco vocês adoram trocar isso. Nunca vi. Vamos nessa. Nosso coração aí batendo, às vezes, obviamente, transportando tanto sangue arterial, mas só que tem uma coisa importante. Estão vendo aqui os capilares de menor porte. Ou seja, é aí que você vai ter o que? As trocas. Então, as trocas também o quê? Capilares vão estar perto das arteríolas, que são que as ramificações da artéria, e vocês vão ter as veias, as quais são ramificações de quê? Das veias. Continuando, e isso, é claro, se estendendo para todo o corpo do nosso amigo aí. Dúvidas? Qualquer coisa, para, meninas. Vocês estão tudo calados aí. Lembre-se que você ainda tem coisas para a gente fazer ainda. Temos ainda atividades, algumas coisas. Olha o que eu falei, a questão dos 4 compartimentos. Átrios na parte de cima, ventrículos na parte de baixo. Átrios são exatamente o quê? Locais de quê? De recepção do sangue. É aqui onde chega, do lado direito, sangue venoso, do lado esquerdo, sangue arterial. E embaixo, estruturas de ejeção. Ventrículos é que vão ejetar esse sangue o quê? Para fora, desses compartimentos. Ou seja, sangue arterial do lado esquerdo, sangue venoso do lado direito. Lembre-se que a válvula que exatamente divide o compartimento esquerdo, que está entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, é o que? A válvula bicúspide ou mitral. E do lado direito você tem o que? A válvula tricúspide, tá? E é claro, onde está o sangue venoso. E aquelas válvulas que você tem aqui, ó, eu estou apontando aqui exatamente aqui na entrada das artérias, nós chamamos de válvulas semilunares. Cuidado com essas válvulas, que tanto elas como exatamente bicúspide e tricúspide evitam o quê? O retorno do sangue. Porque quando o sangue chega, ele tem o que ir num sentido só. Saiu, que vocês já vão ver no vídeo. Então o vídeo vai te mostrar isso aqui, ó. Deixa eu mostrar que é mais fácil. Temos lá o átrio direito, o compartimento, ventrículo, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo agora. E o sangue passando. Vamos mostrar o sangue agora? Vamos lá, meu filho. A válvula certamente do lado direito, a tricúspide, e a mitral ou bicúspide do lado esquerdo. E ainda você tem lá a válvula aórtica, né? A semilunar, ajudando exatamente nisso aí. E a válvula pulmonar, evitando que exatamente siga o sangue em direção aos válvulas. E agora o sangue. E aí você vê a questão aqui, ó, do lado vermelho, sangue arterial, lado esquerdo, e aqui do lado direito a questão do sangue, o quê? Rico em CO2. Chegada através do quê? Das chamadas veias pulmonares do sangue arterial. Por isso que eu falei que é importante você associar veia à chegada, sempre. Então, com isso, chega o quê? Sangue arterial, cai no átrio esquerdo e segue para o quê? Ventrículo esquerdo. Bicúspide vai abrir, ó, e com isso permitindo que o ventrículo esquerdo se encha de sangue, para depois a saída do quê? Do sangue através da artéria aorta. É o que vocês vão ver já já. Ventrículo esquerdo vai ejetar, abriu a válvula aórtica e lá se foi para a artéria aorta, que vai ajudar nessa contração do sangue arterial em direção ao corpo.
Daqui a pouco a gente vai falar do outro lado, do sangue venoso. Aí o sangue está indo em direção ao corpo, artérias, arteríolas, até chegar onde? Capilares. Parou. Capilares, você vai ter o quê? Trocas. Lembra daqueles vasos membranosos, que permite o quê? Trocas de gases. Mas também lembre de uma outra coisa, nutrientes. Lembre-se que nutrientes vão ser trocados aí. Então, com isso, consequentemente, os senhores vão ter o quê? As trocas gasosas favorecidas pelo calibre desses vasos. Então, isso é muito importante em virtude disso aí. Retornamos com sangue venoso, vendo até chegar nas veias cavas, que vão ser daqui a pouco os de maior calibre. Você tem o quê? Veia cava superior, inferior, chegando ao átrio direito, e vamos ver o que acontece. Chegando através da veia cava, aqui as setinhas. Com isso, átrio direito vai se encher de sangue venoso, abre a tricúspide, enche o que? O ventrículo direito, e depois esse sangue segue o que? Ejetado para onde? Para a chamada artéria, vaso que sai, artéria pulmonar, porque está em direção ao pulmão. E lá vai ele. E com isso, agora, sempre lembra de uma coisa que até estava lembrando aqui agora, que é sempre bom a gente falar. Espera aí, deixa eu juntar os dois aqui que eu te mostrar. Parou. Lembre que os processos, tá, vão ocorrendo de uma forma contínua. Átrios contraem juntos e relaxam depois. Mesma coisa, ventrículos contraem juntos e relaxam. Então, esse é um processo contínuo, sempre. Tá? Lembre-se sempre disso. Lembre-se que você tem aqui o quê? O marca-passo, né, cardíaco, ou seja, o nódulo sinoatrial, e aqui você vai ter um nódulo ou nó atrioventricular. Eles vão estar mandando impulsos elétricos através das feixes de His e fibras de Purkinje, e distribuir isso pelo coração inteiro, para que haja o quê? Contratilidade e relaxamento do músculo cardíaco. E aí, fechando, vamos lá, meu amigo. Vamos. Pronto. Você vai ter lá, certamente, a questão do quê? Das trocas gasosas. Ele vai mostrar. Chamadas de hematose. Porque nós estamos falando do quê? Da questão exatamente das trocas gasosas nos pulmões. E, é claro, permitindo que você troque e depois retorne isso através de veias para a aurícula esquerda. E, com isso, lá se foi a nossa circulação. Bem, tudo isso aqui também vai te mostrar mais uma coisinha aqui. Vamos lá. A gente sabe, e eu já comentei isso aí com vocês, que você tem a própria troca gasosa em virtude disso aí. Mas vamos olhar um pouquinho mais de perto como é que seria esse processo que eu estou falando. Repara aqui, ó, nós temos um alvéolo pulmonar no interior dele e nós temos a hemácia. Você tem exatamente uma pressão que você tem entre o oxigênio variável entre o quê? A hemácia e o próprio alvéolo. Então, ele vai ter que estabelecer o quê? As trocas. Então, com isso, o que acontece? O alvéolo manda esse oxigênio para dentro da hemácia. E a hemácia, por sua vez, ela vai soltar depois o CO2. Então, sempre vai ser por uma diferença de pressão. E, é claro, aqui ela vai se associar a quem? A hemoglobina. Então, sempre vai haver uma troca. Então, essa troca é constante. Larga o CO2, deixa de ser carboxiemoglobina e vira oxiemoglobina. Então, com isso, a hemácia e alvéolo pulmonar vão fazer esse ciclo constante. Isso permite exatamente aquilo tudo que a gente está conversando aqui exaustivamente. Pulmão, corpo aqui embaixo. Você tem a saída do quê? Do sangue arterial através das veias, o quê? Pulmonares, que vão chegar do lado esquerdo do coração, ou seja, a aurícula esquerda, e depois essa válvula bicúspide ou mitral vai se abrir, lançando esse sangue aonde? No ventrículo esquerdo. Esse sangue sairá pela artéria aorta, tá? Que obviamente está muito mais esquemático, vocês enxergarem isso. E o sangue arterial vai seguir em direção aos vasos, grandes artérias, ou seja, a primeira artéria aorta e demais o que? Ramificações até chegar em arteríolas. E as arteríolas vão terminar nos capilares e estabelecer aquelas trocas com os tecidos. Depois disso, o CO2 vai ser trocado, vai haver a permuta, né? Uma troca aqui, e com isso a hemácia vai o quê? Voltar pelas
vênulas, vão sair dos capilares vênulas, e vão seguir o quê? Para os grandes vasos, veias cavas. E essas veias cavas vão chegar depois, desembocar onde? Na aurícula direita. Até a hora que você vai ter o quê? O enchimento do ventrículo o quê? Direito de sangue venoso, isso seguirá para os pulmões e terá a devida troca, certamente o quê? Em relação ao corpo. E olha aí esse movimento em função disso. Mesma coisa, quando a gente pensa em relação aos tecidos, tá? Aqui você tem o tecido e tem, é claro, a hemácia. A hemácia deixa isso nas células o quê? Do corpo inteiro e vai pegar o CO2 como excreta e para dentro da hemácia. Ou seja, deixa de ser oxihemoglobina para virar agora carboxihemoglobina num processo reversível via hemoglobina. E vai voltar lá para o átrio direito e, é claro, depois ventrículo direito segue para o pulmão para a hematose. Como eu disse, tudo isso para o quê? Eventos normais, eventos de homeostase. Porém, senhores, o que acontece? Vamos lá, sai daqui, meu amigo, você está me atrapalhando. Porém, você tem aqui, além disso, deixa eu só fechar aqui, alguns processos patológicos podem ocorrer. E aqui a dinâmica exatamente que você tem do... Rapidinho, esse é bem curtinho. Do que a gente chama do quê? Da própria... Que eu estava falando para vocês, do evento de obstrução, né? Ou seja, a questão das placas de ateroma. Repara que uma coisa que é interessante, que no outro não mostra. Você pode ter tanto placas de ateroma, como aqui do lado, ó, e isso pode gerar a formação de coágulos. Por quê? Como está obstruído, o que tem a tendência é o quê? As hemácias, as plaquetas, tudo baterem aqui e começarem a obstruir essa região. Então, com isso, o fluxo sanguíneo é desviado ou tenta forçar para cá, o que pode causar exatamente infartos, microinfartos no indivíduo. E aí te resta duas coisas. Exatamente, ou fazer as chamadas pontes de safena, que são aquelas ligações onde eu posso ligar o vaso, que aqui são os vasos coronários, tá? São os vasos que irrigam o coração. Com esse vaso, eu posso fazer uma ligação entre o local da obstrução diretamente com os vasos, tá bom? Restabelecendo esse controle. E posso ainda fazer esse processo aqui. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu até mostrar esse aqui é até interessante. Isso aqui eu não ia mostrar para vocês, não, mas deixa eu mostrar esse aqui para vocês, aproveitando que está aqui abrindo. Sai daqui, moça, tá bom? Tchau, foi. Aqui, vamos lá, pronto. Ops. E aí você tem isso aqui, que eu vou te mostrar depois, angioplastia. Aqui, você tem o que? O coração em si, obviamente, com seus vasos todos aí, que a gente já explicou a vocês. Nesse ritmo cardíaco, eu posso ter lá, ó, olha a placa de ateroma, você tem exatamente obstrução. E com isso o fluxo sanguíneo está diminuindo. Porque exatamente a gente tem o quê? Obstrução nesse vaso. Com isso, eu posso estabelecer o que a gente chama exatamente o quê? As famosas pontes de safena. Deixa eu mostrar aqui. Quando você tem obstrução, repara que o sangue tem dificuldade de passar. Tá? Deixa eu avançar um pouquinho mais. E... Você anestesiou o cara. Vamos lá. Pronto. Ele consegue simplesmente também ter alguns procedimentos que podem ser feitos. Você pode botar sondas, ligar isso aí que eu vou mostrar no outro vídeo da angioplastia, isso. Mas o que ele está fazendo aqui, que você está vendo, ó, deixa eu mostrar aqui um pouco melhor, é a cirurgia cardíaca. Ele está cerrando o externo, ele está exatamente, abre o peito do indivíduo, cerra o externo, separa, é, é uma, vamos dizer que é uma cirurgia um pouco brutal, é invasiva, porque você chega, você cerra o externo, pega de um lado e de outro e espaça isso. Então, você expõe o coração. Então, com isso, quando você expõe o coração, você tem lá, deixa ele avançar um pouco mais, o coração exposto, ele vai pegar uma cânula e vai ligar exatamente aqui.
para fazer isso aqui. Deixa eu avançar um pouco mais. Espera aí, deixa eu ver se ele mostra aqui. Deixa eu mostrar um pouquinho mais aqui. Espera aí. Ele liga o ponto antes da obstrução. Ele faz uma ligação. Isso aqui que vocês estão vendo, peraí. Estão vendo esses pontinhos aqui? Esses pontos simplesmente representam o quê? Ele une o vaso sanguíneo por cima do local onde está obstruído. É por isso que a gente chama de ponte de safena. Ele cria uma ponte de ligação onde ele está o quê? Ele passa pelo coágulo, tá? Por cima e faz que haja o quê? Uma ligação direta com o vaso. Então o sangue vai chegar o quê? Vai transpor isso aqui. Então ele vai passar, evitar o coágulo e vai se ligar ao vaso e vai circular. Com isso, repara o que vai acontecer ali. Ele vai ligar, ele vai dar pontos mesmo, tá bom? Obviamente, isso é microscópio. Ele usa um microscópio mesmo para fazer isso. E vai fazendo esse elo, exatamente essas pontes. E ele pode ainda... Aquilo que ele acabou de fazer é o seguinte, isso que é a parte interessante. Se vocês lembrarem do que eu falei lá atrás, eu tinha falado para vocês, você pode ativar o coração para o quê? De algumas maneiras. Massagens mecânicas, ou seja, você pegar a mão e fazer... deixa eu ligar aqui a câmera. Você pode fazer massagens cardíacas usando a mão. Você pode fazer injeções de cálcio, ou o que ele está fazendo aí, dá um pequeno choque no coração. Isso exatamente são os eletrodos. E ele vai, ó, dar um choque, olha o que o coração vai fazer. Vai voltar. É como se desse uma recarga num carro, a bateria. Então o coração volta a bater e com isso o sangue vai voltar a circular por entre esses vasos. Ele vai fechar tudo de novo, junto o externo, junto o tecido e acabou a operação. Mas tem uma coisa que ocorre, tá, que é mais interessante ainda. Deixa eu mostrar esse aqui. Que a ideia era mostrar esse. É a famosa angioplastia. O que é angioplastia? A angioplastia é um evento, garotos, que simplesmente você tem o seguinte: um indivíduo, vamos lá, deixa eu tirar essa propaganda, saiu propaganda. Você tem lá o coração e ele tem uma obstrução. Porém, o que eu faço? Eu faço uma inserção de uma cânula através de um vaso da perna, tá? E essa cânula vai ser seguida ao longo dos vasos até chegar no coração. Lá no coração eu consigo inflar dentro do vaso um balão, e esse balão depois, o que ele faz? Ele coloca um anel. O anel, inclusive, é exatamente o que a gente chama de stent. O stent é colocado ali, ele abre e distende isso aqui, tá? O stent. E hoje em dia, inclusive, os stents não são mais... Antes eram anéis metálicos, tá? Obviamente, anéis metálicos, os quais eram compatíveis, né? Biocompatíveis com o corpo. Agora, inclusive, são materiais absorvíveis. Então, com o passar dos anos, o que acontece com o stent? Ele vai sendo absorvido pelo corpo. Deixa eu mostrar agora isso tudo a que eu estou falando. Você tem lá a obstrução, com isso você tem as placas de ateroma, certo? Você vai precisar certamente o quê? Ter uma linha de condução que conduz isso aí. É uma microcâmera no final, obviamente, do indivíduo. Perdão, deixa eu parar aqui. Uma microcâmera no final da cânula, tá? Que você vai conduzir a estrutura até lá o coração, e tem um sedativo. E essa parte é interessante. Você não precisa internar o cara durante muito tempo. São procedimentos até hoje em dia, até com certo quê? Curta durabilidade. Não tem mais aquela questão de você ter que abrir o indivíduo e chegar e fazer aquilo. Só em realmente cirurgias mais complexas. Mas essas agora são muito rápidas. E olha como é. Você faz uma sedação na pessoa e vamos lá para a perna do indivíduo. Na perna? É isso aí, exatamente. Lá na perna, eu vou exatamente utilizar vasos e vou colocar a cânula, logo de fazendo a cânula, próximo lá à região exatamente ilha sacral. Você faz isso, conduz, a tal de linha de condução é essa. Através dos vasos, eu vou conduzir essa linha. É como se fosse uma guia, tá? Essa guia vai até o coração. E aí tem uma parte interessante. Olha o que vai acontecer aí. Quando essa linha chegar lá, ele vai lançar, sabe o que está subindo? É um contraste. Igual como você tem... Aqui, deixa eu parar aqui. Isso branco aqui é um contraste. Similar ao que você tem na endoscopia.
Para que vai servir? Vocês vão ver já já. Não vou contar ainda não. Tá indo lá a questão do contraste, indo. E vai chegar às coronárias. Aí, deixa eu parar aqui. Isso é que às vezes você escuta falar, eu ouvi o seguinte termo: cineangiocoronariografia. O que é cineangiocoronariografia? Eu poder lançar o contraste. Olha o que vai acontecer nos vasos agora. Eu jogo o contraste aqui e vejo o local de obstrução dos vasos. Olha o que ele vai fazer. E ele marca exatamente, ó, o ponto de bloqueio. Eu consigo visualizar através da microcâmera o local de bloqueio. Na hora que eu visualizo a parte do bloqueio, o que ele vai fazer? Aí vem para o outro procedimento. Esse primeiro que eu te falei é o cineangio. Cine por quê? É de visualização. Angio porque é de vasos. Coronariografia porque é aonde? Exatamente o quê? Nos vasos coronários. Nas artérias e veias coronárias. Os vasos que fazem o quê? Irrigação do coração. Identificamos o bloqueio, ótimo. Próximo passo, ele vem lá para a cânula e olha o que está chegando aqui. Isso aqui que é o balão. Esse balão ele vai inflar, ele enche com nitrogênio. E ele enche e faz o quê? Começa a empurrar a placa de ateroma. Isso vai resolver? Não, ele vai precisar fazer uma outra coisa. Ele vai expandir esse balão. O balão vai expandir, e é claro, tudo isso microscópico. Estamos tudo falando de um vaso sanguíneo, tá bom? O balão estendeu e você vai jogar aqui dentro. Deixa ele mostrar o stent. O stent é isso aqui, ó. É um anel metálico que você tem. Esse anel metálico, ele vai ser o quê? Dilatado novamente com o balão. Depois você retira o balão e a cânula. Ele vai retirar agora tudo isso e vai deixar o anel lá. Certamente o anel vai melhorar esse fluxo, vai começar a passar, obviamente, o sangue novamente, e o indivíduo vai voltar a... Peraí, deixa eu só voltar um pouquinho, só para te mostrar uma coisa. Esse anel metálico de material biocompatível é deixado aí e fica do resto da vida. Porém, hoje em dia, você tem materiais os quais agora esse anel não é mais um material sólido, não que seja sólido, a questão é que ele pode ser absorvido pelo organismo com o passar do tempo. Então, esses stents agora são absorvidos. Então, com o tempo, isso aqui tudo vai sumir também, tá? Hoje a tecnologia está assim. E, é claro, você desobstrui e meu amigo vai novamente, certamente, poder ter a atividade dele normal. Mas qual é a grande questão disso? Então quer dizer que nunca mais ele vai ter nada? A questão exatamente seria o seguinte: o paciente ele tem que ter também uma vida na qual seja compatível, vamos chamar assim, mais adequada, porque isso significa o quê? Que ele não poderá ter, obviamente, os mesmos abusos, vai ter que controlar a questão de bebida, evitar, obviamente, fumo. Tudo isso é muito importante em virtude disso aí, tá bom? Porque isso vai dar qualidade de vida para ele, para que ele não volte a ter obstruções. Porque ele vai poder ter obstruções? Vai sim. Ele pode ter obstruções novamente, obviamente, naquelas vasos, em outros vasos, e às vezes isso não ser, digamos assim, corrigido pelo stent. Ele vai precisar fazer uma cirurgia cardíaca, fazer a ponte mesmo, ou seja, abrir o peito, espaçar o externo, você expor o coração e fazer as pontes de safena em virtude disso aí. Perguntas, garotos? Meu sexteto que sobrou aí, do senhor Eliseu, do senhor Lucas, Mariana, Bonfim, Cardoso, Soane e o Edile. Fala, Mariana. Quando uma pessoa morre de isquemia, algumas pessoas, não sei se são todas, eu acho que deixa eu botar o fone. Mariana, só um minutinho, não estou te escutando direito. Deixa eu botar o fone aqui. Só um minuto, por favor. Pode falar novamente. Algumas pessoas que morrem de isquemia, elas ficam roxas, por quê? Por que fica roxeada? Isso aí é o que a gente chama de cianose. Cianose exatamente é você ter o quê? Deixa eu baixar um pouquinho, que agora está muito alto. A chamada cianose é porque você fica com grandes quantidades de CO2. E o que acontece com essas grandes quantidades de CO2? Você acaba passando isso para os tecidos. É por isso que a gente chama, a pessoa fica cianótica. Então fica azulada.
Às vezes, quando você está em asfixia, se você reparar, o indivíduo também fica meio arroxeado. É por esse motivo. Começa a aumentar a quantidade de CO2. Entendi. Seria isso. Tá bom? Alguém mais? Cardoso, Suane, Edile, Eliseu, Lucas. Tudo certo? Algo a perguntar, algo a falar? Tudo calmo? Então, meninos, ficamos por aqui, ok? Declaro por encerrada a nossa aula. Semana que vem a gente vai passar, vamos ver ainda a questão do sistema respiratório. E é claro, depois nós vamos conversar algumas coisas que a gente vai precisar fazer algumas atividades aí posteriormente, tá? E é claro, quando deixa eu chegar um pouquinho mais perto que eu converso com vocês. Abraço a todos, um bom dia e a gente vai se falando. Professor,